de artrites, reumatismos, artroses, alergias alimentares. Podemos falar também sobre as alergias respiratórias, uma rinite, uma sinusite. Todas elas, basicamente, estão ligadas a algo que nós estamos falando bastante nos últimos meses, ou quiçá no último ano, o sistema imune, o sistema imunológico. Não é assim? Mas, independente se isso quer dizer que a pessoa tem uma baixa no seu sistema imune ou se o seu sistema imunológico ele está desequilibrado, não é assim? Percebemos isso nas doenças autoimunes. Existe um sistema imune desequilibrado. Doenças autoimunes como essas que mencionamos antes, né? A artrite, a artrose, as doenças de pele, né? Como a psoríase e muitas outras doenças autoimunes que hoje já são catalogadas. Mas todas elas têm isso em comum. Elas têm a deficiência no seu sistema imune. Quer ele esteja baixo ou quer ele esteja em desequilíbrio. Então, uma das coisas que ajuda e muito a colocar o sistema imunológico em equilíbrio é nós falarmos sobre metais pesados. Então, hoje, na nossa sociedade, pouco se fala sobre isso. Por quê? Pouco se fala de metais pesados. Talvez pouquíssimas vezes você ouviu falar sobre isso. Porque, na realidade, ouvimos falar mais em minerais, né? Na realidade, os metais pesados, eles também fazem parte lá da tabela periódica, podemos chamar eles também de minerais. Mas o seu peso molecular, ele é diferente. Então, quando ele é ingerido pelo nosso corpo, aí que está o problema. Enquanto ele na natureza, ele está lá, ele está tendo a sua participação, podemos dizer assim, na natureza, né? Quer em pequena escala, quer em grande escala. Não é esse o ponto. A questão é que quando nós ingerimos isso em altas doses ou frequentemente, o nosso corpo ele não tem a capacidade de colocar isso para fora, sozinho. Ele não consegue fazer essa eliminação. E aí a matemática é simples. Quanto maior a nossa idade, maior nós acumulamos isso e menor a nossa capacidade de desintoxicar. É simples. Já parou para pensar nisso? Será que a ajuda para muitos problemas de saúde não seria a eliminação de metais pesados? Mais uma vez, nós não estamos falando que existe um alimento milagroso, que existe milagre. Não, é um sistema. Então ele precisa funcionar em equilíbrio. Mas se essas doenças autoimunes são fruto de um sistema imunológico em desequilíbrio, aonde é que entram os metais pesados nisso? Bom, a maioria das pessoas que fazem um tratamento para o seu sistema imune, quer seja para aumentá-lo ou quer seja para colocar ele em equilíbrio, usam suplementação. Fazem suplementação de minerais, fazem suplementação de vitaminas, fazem suplementação de hormônios em alguns casos, enfim, fazem a suplementação de vários nutrientes. E é muito bom. Não estamos dizendo que é ruim isso. É bom, é importante. Mas a lógica de tudo está no primeiro passo. A eficiência do tratamento está no primeiro passo. Porque se você entregasse para você um terreno sujo, cheio de lixo, e dissesse para você, entregasse lá 1000 mudas de um tempero, ou de uma planta, ou de uma verdura, o que você faria primeiro? Você iria simplesmente plantar essas verduras, esses temperos no meio do lixo? Ou no meio da sujeira? Não, você não faria isso, né? Você primeiro ia limpar. Agora, por que no corpo humano, o corpo humano, ou as pessoas em geral, não param para pensar nisso? Que primeiro você precisa fazer uma limpeza dos metais pesados. Ou uma limpeza de organismos que prejudicam a absorção de outros nutrientes. O que acontece? Toda esta suplementação que é usada, ela não consegue chegar no local correto quando ela tem um impedimento. É como se você tivesse um molho cheio de chaves e você quisesse entrar na sua casa. Não adianta você ter 10, 20, 30 chaves.
e você tem um bloqueio na frente da sua fechadura, você não consegue nem colocar a chave dentro da fechadura. Então, este bloqueio, um dos bloqueios, são os metais pesados. Quais são eles? Nós encontramos eles na nossa alimentação, na água que bebemos, nos produtos que nós colocamos na pele. Você já leu a lista de ingredientes de um batom, de um creme de cabelo, de um protetor solar? Ah, Pedro, que bobagem! Eu não vou ficar na farmácia lendo a lista de ingredientes do meu batom. Que frescura é essa? Há quem diga isso. Tudo bem, eu concordo com você. Você não precisa ficar lendo a lista de ingredientes. Mas você talvez possa parar para pensar que o que a indústria química coloca naquele produto que você está usando, nem tudo o seu corpo reconhece como algo natural. Então, veja bem, se o seu corpo não conhece isso como algo natural, algo que faz parte da química dele, o que ele vai fazer com aquele organismo estranho que entrou no seu corpo? Você acha que ele vai colocar para fora? Você acha que ele vai conseguir eliminá-lo? Às vezes, pode ser que consiga. Mas quando se trata de metais pesados, nem sempre o corpo consegue fazer isso com eficiência. Não existe um alimento milagroso, um alimento que eu possa dizer, olha, use só isso. Porque se existisse um alimento milagroso, ninguém estaria sendo infectado por vírus, bactérias, e as doenças já teriam terminado na face da Terra. Então não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um sistema, nós estamos falando de um conjunto de coisas. E a primeira das coisas que nós estamos falando aqui é sobre fazer uma limpeza no seu corpo. E a primeira limpeza que você pode fazer, sem sombra de dúvidas, é metais pesados. Principalmente se você trabalha em indústrias, se você vive em cidades maiores, onde a qualidade da água é muito ruim, não é? Dependendo do seu nível, do seu local de trabalho, não é? Dos seus hábitos, talvez os hábitos que tenha na sua volta, talvez alguma pessoa que tenha vícios, né? Talvez fume, né? Ou use outras drogas que saiam fumaça, né? Todos esses produtos, eles contêm na sua característica química metais pesados. E independente se você está tomando água, se você está ingerindo alimento ou se você está respirando, isso de alguma forma entra dentro do seu corpo e vai parar em algum lugar. Correto? O seu corpo ele vai dar um jeito, ele vai resolver aquele assunto, ele não vai deixar aquilo ali de atrapalhar naquele momento. Agora, como nós estamos falando, com o passar da idade, nós percebemos os efeitos disso. Artrite, artrose, doenças de pele, doenças autoimunes, rinite, sinusite, e a lista é longa. Dores de cabeça, náuseas, desconforto estomacal, a pessoa não consegue digerir bem os alimentos, a pessoa tem até prisão de ventre por causa disso, né? Enfim, gente, é uma série de fatores que tem como início o seu organismo sujo. E como é que nós conseguimos limpar o organismo? É nós usarmos a suplementação de um produto conhecido há mais de 100 anos. Você acredita nisso? É um produto que é conhecido há mais de 100 anos. E pouco falado aqui na região onde nós vivemos. Se chama clorela. Depois vai ter na descrição do vídeo aí. Clorela ou a espirulina. A clorela é uma alga e a espirulina é uma cianobactéria. São produtos diferentes, mas que têm um resultado muito parecido, muito semelhante. Há quem diga que a espirulina é melhor, há quem diga que a clorela é melhor. Eu digo, use, né? Use qualquer um dos dois e perceba isso na prática. Isso varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Independente, vamos falar um pouquinho mais sobre a clorela. Então a clorela existe há mais de 100 anos e ela tem sido amplamente utilizada em países da Ásia, como Japão e outros países próximos. Justamente pelo seu efeito conhecido, né? Pelo seu efeito, um dos efeitos de ser quelante, né? Então ele gruda, vamos pensar assim, né? Ele gruda nos metais pesados, gruda nas moléculas de metais pesados, né?
e ela arrasta isso para fora do organismo, né? Então, mais ou menos isso, né? É claro que quimicamente a história é bem diferente, né? Pensando a grosso modo, de uma forma bem simples de explicar, é isso. As moléculas de clorela elas são dissolvidas e aí essas moléculas, então, elas têm esta capacidade. Elas grudam nas moléculas de metais pesados, como alumínio, mercúrio, cádmio, níquel, todos eles ingeridos na alimentação, e na água e em produtos de beleza, conforme mencionamos antes, no ar que respiramos, e consegue fazer a condução disso para fora.